Boa noite, seja bem-vindo a mais um Grandes Entrevistas. Hoje temos connosco um convidado muito especial. Chama-se Nelson e é um dos grandes artistas da nossa comunidade. Nelson Medeiros. De onde é que vem este nome, Nelson? Este nome vem de os meus amigos, no meu tempo de miúdo, chamavam Nelson. Antes de dizer Nelson, era sempre Nelson. Ficou naquela ideia e quando tivemos a falar naquele tempo com o meu produtor, quando nós fizemos a primeira CD, para escolher um nome de palco e foi esse que ficou. Hoje em dia, o Nelson não é só o Nelson Medeiros, é uma banda. Não é? O Nelson é uma banda, sim, e Mas você, quantos elementos é que constituem a banda? são três comigo, são três. E é uma banda músicos. muito engraçada. Porque eles todos são ingleses, nada deles são portugueses, mas da maneira que eles digam é que a música é música, para eles não é diferente de música inglesa, porque é tocado mesmo igual, e eles também gostam muito de tocar na nossa comunidade, porque, como eles dizem, o nosso povo é uma povo agir, um povo que dá muito amor e eles veem isto tudo, E também as comidas que eles comem. Eles vão pela comida. Sim, às vezes. Conseguiste conquistá-los pela comida. Estamos a falar de uma banda, tens... qual é que é o... eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho ingrata. Como é que poderias definir o vosso estilo musical do Nelson? O meu estilo de música é difícil porque para mim eu gosto muito de música, muitas músicas. Não tenho uma certa música que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir muita música. Para mim é um bocadinho difícil. Quando alguém pergunta o teu estilo, é uma pergunta muito difícil porque para dizer a verdade, eu não sei o que é o meu estilo, porque eu gosto muito de rock, eu gosto muito de música romântica. É assim uma mistura, no fundo? É uma mistura, no fim disto tudo é uma mistura de música que eu gosto e vê-se mesmo, eu penso que vê-se mesmo na minha música, porque tem canções que são de bater e temos muitas canções de amor e... Mais baladas, não é? Yeah. Entretanto, esta tua carreira começou quando? A minha carreira dentro da comunidade e tal foi aqui há uns 4 anos atrás. Mas antes disso sempre tive com certas bandas a tocar música inglesa. Uhum. Sempre gostei da música portuguesa. Como eu disse e sempre digo numa entrevista, na minha casa sempre tive música portuguesa e sempre tive comigo os raízes da nossa música portuguesa. Mas naquele tempo era sempre música inglesa, com outras bandas e tudo. E qual é que foi o clique para começar a cantar em português? Para dizer a verdade, o meu pai morreu uns 6 anos atrás. E eu tive uma noite lá em casa, na minha estúdio, eu tive uma noite lá e pensei, eu gostava de escrever uma canção ao meu pai, mas eu gostava de escrever uma canção para ele na língua portuguesa. E era mais para a minha mãe ouvir, uma coisa para fazer para a minha mãe. Então eu fiz no meu português que eu sabia naquele tempo. Eu estou a falar um bocadinho mais melhor o português agora. Naquele tempo não falava muito melhor, mas eu escrevi essa canção e foi que o meu pai, quando ele morreu, minha mãe disse que a perda, já não sei dizer a perda que chega lá no cemitério, a perda dele, sabes? Ela disse, vai ver que está lá. Só eu fui e eu vi que ela metia embaixo, dormindo nos braços de Jesus.
e foi aquelas palavras que ficou na minha cabeça e eu fiz uma canção. O teu primeiro tema? Sim, o primeiro tema foi Dormindo nos braços, nos abraços de Jesus. E foi dedicado ao teu pai? Foi dedicado ao meu pai. E quando eu comecei a pensar em gravar um CD, eu estive com o Nelson Câmara, que é um produtor da nossa comunidade, e ele perguntou-me a mim se eu fiz uma canção portuguesa e eu disse que era esta, tal. E ele disse que ele quis ouvir, eu deixei ele ouvir, e ele disse que as palavras dele, eu penso que foi nós temos de começar com isto tem que ser o primeiro. E ele sabia que o meu português não era muito bem, mas ele vi que eu gostava de cantar. Tinhas vontade, não é? De vontade, e ele disse não há problema nenhum, vamos fazer isto, bocados a bocados, e chega a fazer isto tudo. Só. Então, o teu primeiro tema foi dedicado ao teu pai. Foi o teu pai que te fez cantar em português. Sim, eu penso que para fazer este CD, o primeiro CD, foi o meu pai que deu-me aquela coisa para fazer. Depois, avançando na tua carreira, houve outros temas que conseguiram chegar e comover a comunidade. Um deles é a Guitarra do Meu País. Yeah. Toca a Guitarra do Meu País também. Era uma canção que lembra-me de sentar e pensar que eu gostava de escrever uma canção a dar respeito à nossa comunidade, à nossa guitarra portuguesa. E eu lembro-me muito bem de começar a escrever com a guitarra, a música. E eu quis explicar, sempre tive aquela ideia na minha cabeça que eu sempre vi em Portugal, e neste tempo eu nunca estive em Portugal, nunca vi a terra dos meus pais, para dizer. E eu sempre pensei em aquela rapariga, uma menina à frente da porta, a dançar, e os pais lá dentro a tocar, o pai a tocar a guitarra portuguesa e a mãe. Só eu quis puxar aquela ideia dessa canção. O que é impressionante é que tu escreveste sobre a saudade de Portugal sem conhecer Portugal. Sem conhecer, sim. Mas é por isso que eu disse, na minha casa sempre tive música portuguesa. A minha mãe e os meus pais nunca... eles falavam inglês, mas era um pouquinho, só um pouquinho. A nós era que... a gente era o problema, a gente falava em inglês, nunca era em português, sabes? Em inglês. Mas sempre tive aquela música portuguesa de fado. Eu não sou fadista, eu gosto muito de fado. Já também aventuraste no fado? Também. Qual é que é um dos fados que mais gostas? Um dos fados que eu gosto muito do Jorge Fernando. Ele é meu artista favorito dos fados. A Chuva foi o meu primeiro fado que eu gosto muito. Eu gosto muito de chuva. Um triste fado. Mas que é verdade que é um fado que é muito emocionante, e se calhar é porque a emoção que tu passas nas tuas músicas é muito semelhante. Tu tentas colocar muito sentimento nos teus temas, não é? Depois, saímos da Guitarra do Meu País, que tem um videoclipe que foi gravado cá ou em Portugal? Este videoclipe foi gravado em bocados em Montreal e bocados aqui. Mas é a lembrar Portugal. Sim. A lembrar Portugal, que também é uma coisa curiosa. Sim. E depois temos uma homenagem às mulheres, não é? Sim. Que é o Tu És Beautiful. Tu És Beautiful, yeah. Onde é que vem este Tu És Beautiful? Através naquele tempo tive a pensar de fazer uma canção e escrever. Eu estava no princípio de escrever uma canção e chegou o chorus e eu estava sempre, como é que diga, parado, porque não tive ideias, não tive a vir rápido. Não tinhas inspiração? Sim. Só eu fui lá em cima falar com a minha mulher e
E eu perguntei a ela o que é que ela gostava de ouvir todos os dias. E ela disse, e na parte que ouves as raparigas cantar, é as letras e as palavras da minha mulher, que disse-me a mim. Então, eu fiz aquilo numa canção e usou a palavra beautiful, porque através de música internacional, e eu penso que todos conhecem a palavra beautiful, e deixei aquela parte de beautiful. E foi uma dedicatória à tua mulher? Sim, foi, porque foi o pensamento foi muito dela, o meu pensamento em escrever foi muito dela. E ela é uma pessoa que te tem acompanhado sempre? Sempre ao meu lado e sempre vai ter, sim. Ela é muito orgulhosa do teu trabalho. Yeah. Bom, tu tens outros temas em que falas sobre a beleza das mulheres, não é? Mas vamos falar sobre isso depois de um curto intervalo, pode ser? Yeah. A nossa grande entrevista de hoje com Nels fica por aqui. Voltamos dentro de instantes para saber quais são os outros temas que Nels escreveu a falar sobre as mulheres. Até já! Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell Fibe, agora também na City TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanha CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na City TV. Mais televisão, melhor televisão.